Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Nessa segunda-feira estamos aqui na igreja, na nossa sede regional de Volta Redonda. Quero deixar aqui uma mensagem para você, a qual nós líamos ontem na igreja, na nossa igreja lá em Pinheiral. E agora eu quero deixar aqui para você essa mensagem sobre o caminho de Jesus ao Gólgota. Vai dizer assim: e seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorai por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que haverão dias que dirão: bem-aventurado é a estéril e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer: montes caiam sobre nós, os outeiros cubram-nos. Porque se o madeiro verde fazem isto, o que fará com um madeiro seco? Essa palavra está voltada aqui no livro de Lucas, capítulo 23. Fala exatamente do caminho de Cristo ao Gólgota. Gólgota na língua hebraica, Monte Caveira, aquele lugar ali onde seria derramado todo o sangue do Filho de Deus. Jesus está passando pela Via Dolorosa e ele começa a dizer a seguinte coisa: mulheres de Jerusalém, não chore por mim, chore primeiro por ti. Aquelas mulheres estavam lamentando porque Jesus estava passando pela Gólgota, pela crucificação, havia cruz. E ela disse: olha, saia debaixo dessa cruz. E Jesus faz menção assim: olha, se com madeiro verde eles estão me matando, não chorem por mim, chore primeiro por vós. Imagine o que vão fazer com vocês que são madeiro seco. Jesus está dizendo: se eu não tenho pecado, estão me matando, imagine vocês que têm pecado. Não chore por mim, chore primeiro por vós, que haverão tempos que vocês darão glórias a Deus pelo seio que não amamentou, pelo ventre que não gerou. Então Jesus está dizendo que isso é o que vai acontecer com a pessoa que tem pecado. Você tem pecado? Vão te crucificar, vão te maltratar, vão falar besteira de você. Mas antes de tudo, creia que se Jesus não fizesse isso, não haveria salvação para nenhum homem da face da terra. Você precisa entender que tudo isso é um plano de Deus para nossas vidas. Você precisa entender que você tem que cuidar da sua vida. A sua vida tem erros, tem pecados, tem falhas. Enquanto aquelas mulheres estavam preocupadas com o sacrifício vicário que tinha que acontecer, estava escrito esse sacrifício vicário bem antes da fundação do mundo. Antes de nós, homens, vier à existência da raça humana, Deus já tinha feito com o Filho e o Espírito Santo, na eternidade, o plano de salvação. Então por isso que Jesus está dizendo: não chore por mim, chore por ti, chore por vocês. Eu estou cumprindo a lei, não venho revogá-la, eu venho cumpri-la. Uma lei que vocês não conseguem cumprir, uma regra que vocês não conseguiam cumprir, para que vocês pudessem chegar no céu. Jesus derrama todo o seu sangue no Gólgota, na Via Dolorosa, ali diante de Pilatos, diante de Herodes, diante de Caifás, diante de Anás, que eram os sumos sacerdotes da época. Tantas pessoas, Jesus ele está derramando ali o sangue e dizendo: eu tenho que morrer, eu sou o lenho verde. Todo mundo sabe que lenha verde demora a pegar fogo, demora a ser queimada, demora a ser consumida. Mas a lenha seca não, a lenha seca pega fogo rápido. Ou seja, a gente que tem pecado, é mais fácil destruir a nossa vida, né? As pessoas tentam acabar com a gente. Se tentar acabar com Jesus, se com Jesus que não tinham pecado fizeram o que fizeram, você imagina o que não vão fazer com você. Mas graças a Deus, que Deus sempre estará conosco, nos guardando, nos livrando, nos dando forças para continuar. Deus, ele possa abençoar a nossa vida. Eu estou aqui com o pastor Tiago, nosso irmão Adilson, lá do Belém do Pará.
tá aqui ao vivo, né? Tá lá fazendo a obra do Senhor. Olha aí, Adilson, quem tá aqui, pastor Tiago, né? Senhor, meu irmão. Nós estamos aqui na sede e veio essa reflexão. Se Jesus está dizendo, eu que não tenho pecado, estão me destruindo, imagino que não vão acontecer com vocês. A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham através dessa live. Assim como o pastor está dizendo, né? Como Jesus ele mesmo nos declara, né? Se muitos perseguiu ele no passado, porque estava fazendo a vontade do Pai, a vontade do Deus Todo-Poderoso, imagine eu, a senhora e o pastor aqui. Porque todos os momentos nós somos perseguidos por levar a palavra de Deus às pessoas necessitadas. Nós pagamos um preço, assim como Jesus pagou um preço maior. Ele carregou uma cruz, ele foi colocado numa cruz, no alto da cabeça foi colocado uma coroa de espinho, ele sofreu cada chicotada por nós, e no dia de hoje não é diferente, pastor. Nós somos perseguidos por levar a palavra de Deus para a senhora, para o Senhor, porque a palavra de Deus é o que liberta, a palavra de Deus é o que transforma. Às vezes a senhora levantou hoje uma situação se perguntando, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? E nós estamos aqui sendo usados de Deus para poder levar a palavra ao Senhor, dizer que aquilo que você está vivendo, você não olha as circunstâncias e os problemas, olhe somente para Deus, porque Deus ele pode mudar a tua história por completo. E o Senhor sabe que nós estamos vivendo um tempo agora, esse século 21, que o certo é errado, o errado é o certo. Mudou. O Senhor sabe que a gente é perseguido por fazer o certo. Com certeza. Nós somos criticados por fazer o certo. A gente está aqui fazendo essa live, comentando, falando, não debatendo, porque a Bíblia não se debate, mas nós estamos aqui falando sobre coisas maravilhosas que Jesus ensinou lá no passado. Mas tem gente que vai nos criticar porque somos cristãos. Sim. Mas ninguém vai criticar por você católico, por você ateu, por você budista, kardecista. Mas porque a gente está falando de um homem que causou tanta polêmica no mundo até hoje. Você vê que os ateus não acreditam em Deus, mas comemoram o dia da Páscoa. Como pode isso? Os ateus não acreditam, mas comemoram o dia da ressurreição de Cristo. Eles não acreditam em Jesus, mas eles se beneficiam do feriado mundial, que naquela época Jesus morreu e ressuscitou. Então a gente está vivendo um paradoxal, cara, uma coisa que não dá para entender. Então a gente é crucificado por a gente estar falando o que é certo. Porque se hoje em dia a gente falar que a pessoa que bebe, fuma, se ela não se libertar e se cometer, ela vai para o inferno, está errado. Dentro da igreja, sim. A gente está errado. Porque muitas pessoas, o Senhor mesmo sabe que ela vem à igreja, muitos, não para buscar a Deus, ela vem para buscar as bênçãos que ela precisa. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que, é como eu sempre comento com o povo lá da igreja lá, eu falei, vem cá pessoal, se vocês não passar por problemas, por luta, você estaria aqui buscando a Deus? Muitos deles falam, pastor, se eu não passasse por luta, eu não estaria aqui. Eu falei, esse é um exemplo que muitos no dia de hoje é assim. Quando a vida dela está boa, ela esquece de Deus. Mas quando ela passa um problema, ela quer se aproximar de Deus, não porque Ele é o único que pode mudar, mas se ela vem buscar aquilo que Deus pode favorecer. Por isso que está explicado, agora, bem que o senhor entrou nesse detalhe, está explicado, porque muita gente não vai sair nunca do vale. Deus vai sempre conservar lá dentro da guerra, porque dentro da guerra ela acha espaço para vir à igreja. Sim. Dentro da guerra ela acha tempo para orar. Ela busca tempo para jejuar, ela tem tempo para ler a Bíblia, mas quando tudo vai na bonança, vai tudo em paz, ela não tem esse tempo para Deus. Jesus está dizendo, poxa, eu estou aqui, tem uma certa palavra que ele fala, eu vim, mas eu vim por aqueles que me rejeitaram. Exatamente. Então já que eles não querem, então eu vou para os gentios, vou para alguém que aceita. Eu não vou dizer que Deus estava desesperado para ser assim, porque Deus não depende do meu glória a Deus. Você dando glória a Deus ou não, Deus continua sendo Deus. Isso não diminui nem aumenta a glória a Deus, não. Mas ele queria que alguém aceitasse, já que nós gentílicos, nós não somos judeus. A filha de Talita não, ressuscitou e morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu, ressuscitou e está morto de novo. Ele é o único que morreu, ressuscitou e está vivo por sempre. Então, meu amigo, você que está assistindo aí, muita gente está assistindo, João,
né? A Mariluce, o Theo Santana, o Mateuzinho lá da série tá online também, né? Os amigos aí que vai assistir depois. Tudo isso é tão simples de entender. Mas a gente complica, sabe por que a gente complica? Porque hoje em dia estamos fazendo cultos interiores. Como assim, pastor Thiago? Cultos interiores. Eu adoro a Deus do jeito que eu quero. Eu não quero fazer mais da forma que tem que ser feita. Então, pelo fato da forma que eu não quero fazer do jeito que tem que ser feito, e se eu não acho um pastor que concorde comigo, então vou encontrar uma igreja que concorda. O problema é esse. Não existe essa igreja. Hoje que existe não, a verdadeira igreja sim, mas hoje em dia tem igrejas a gosto do cliente, a gosto do freguês. É que eu até esqueci de falar. Pessoas, ela vem, ela quer ouvir aquilo que agrada, o seu ego. Mas se eu falar de salvação, se eu falar de prostituição, se eu falar de pecado, tem que largar a cerveja, tem que largar o cigarro, tem que largar a prostituição, sabe o que ela faz? Ela atravessa aquelas portas e nem olha para trás. Por quê? Nunca mais volta aqui. A gente entra naquela zona de conforto da pessoa, porque ela acha que eu posso fazer tudo, eu venho, adoro a Deus, glória a Deus, amém, pronto, acabou. Não é assim. Eu tenho que ouvir aquilo que Deus quer falar. Não é aquilo que eu quero encher o meu ego, porque aquilo que enche o seu ego, muitas das vezes acaba levando a pessoa para onde? Para a morte, para a destruição. E Deus não quer isso. E eu vou falar mais alguma coisa para vocês aí que estão assistindo, vai assistir depois. É assim como é o céu. O céu é igual a sua casa. Como assim? O céu tem parede, sua casa tem parede. O céu tem portão, sua casa tem portão. Por que tem céu, ou por que tem casas que tem paredes e portões? Para que não entre uma pessoa que não seja convidada e também uma pessoa desconhecida. Só entra na sua casa quem é convidado, não é assim? E tem acesso, né? O céu também é a mesma coisa, só vai entrar quem é convidado. E qual é o convite? Viver uma vida única com Deus. Não é viver uma vida dupla, viver no mundo e viver na igreja. A porta larga e a porta estreita. Não adianta. Por isso que Deus colocou lá, porque até então, quando Adão e Eva não pecou, não existia muro em volta da cidade. Deus colocou o muro em volta da cidade depois que os dois foram expulsos do paraíso. E Deus ainda bota 2 querubins na porta, protegendo para que ninguém que não seja conhecido não possa entrar. Por isso que Jesus está morrendo aí na cruz e está ensinando: não chorai por mim, chorai por vós. Porque Adão fecha a porta da graça, Jesus vai lá e abre. Adão entrega a chave do paraíso do mundo, Jesus vai lá e toma de volta. A bondade e a misericórdia está com Deus. Olha como é que Deus é bonito. Há uma teoria que fala dentro das escrituras que Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão cai, peca. O segundo Adão não, cumpre a regra. E até hoje é assim. O segundo Adão anda com Deus até hoje. Por isso que a gente vive no monte. Jesus vive no monte. Tem pastor que fala assim pra gente: tu parece um cabrito. Verdade. Porque você vive no monte. Então Jesus era cabrito, porque ele vivia no monte, deixava os discípulos ali e ia falar com o Pai nos montes. E nós temos palavras. Temos referência. Temos referência. Davi vivia no monte. Exatamente. Quando ele vai oferecer na Eira de Araúna, no monte. Então as pessoas que não têm conhecimento não conseguem entender o que é verdadeiramente ser um cristão e o que verdadeiramente Jesus está falando quando está na cabeça, está no espelho. Leva aqui coisa. O senhor imagina, a live está crescendo. O senhor imagina Jesus morrendo, ele começa a sangrar de quinta-feira à noite e ele sangra até as 3 da tarde. Jesus não morre enquanto não doa a última gota de sangue. Se para doar, você já doou sangue na vida. Para doar sangue, você sai de lá tonto. Você sai aqui do hemorrio, eles dão até um instinto que a gente tem que. Uma seringuinha para puxar, uma bolsinha de sangue dentro de você. Você imagina alguém doar o sangue por toda a humanidade? Trazendo, né? Desvaziar. Você tem ideia? Até a última gota. E o pior de tudo, o sangue está aqui até hoje. Ele doou esse sangue 2022 anos atrás. O sangue está aqui até hoje. Quem quer pode se apossar desse sangue, lavar suas vestes no cordeiro, como diz João no Apocalipse,
e terá suas vestes resplandecidas como a alva neve. Então esse sangue está sendo doado até hoje, mas vai ter uma hora que esse sangue vai parar. Quando Jesus tocar a trombeta, o que vai acontecer? A porta da graça vai se fechar. Aquela porta que Jesus abriu com o sacrifício, ele mesmo fechará, porque ele vai dizer assim: está feito, está feito. Todo mundo na terra vai ouvir que ele é o Cristo. Jesus não voltou só por causa disso, porque ainda tem pessoas que não ouviram falar ainda. Perdão, e não vem com aquela desculpa: ah, Senhor, não sabia. Sabe que todas as ruas que você passa... Vou chegar aqui mais perto, vou falar uma coisa para você. Você vive numa nação cristã. Você sabe quanto que é a população cristã no Brasil? 86%. Muito bem. Se julga ser cristão, incluindo os católicos também, né? Não é só os evangélicos. Você vive numa nação, 86% da nação brasileira se julga ser cristã. Então não venha você dizer que você não sabe. Deus está usando a internet aqui para falar coisas para você que você não imagina. Você não tem ideia. Agora você tem. Não há uma desculpa para dizer que você não sabia do que Jesus queria passar todo o tempo. Algo que foi tirado de nós por causa do pecado, Jesus devolve para nós de novo. Acredito eu que no diálogo entre o filho e o pai, ele chega na glória e fala assim: Pai, pode-se fazer, pode-se pegar o homem que nasce numa terra corrompida no meio do pecado e trazer a essência do homem para morar conosco. O que é a essência do homem? A alma. A alma é a essência do homem. Que é o principal para Deus. É a alma que Deus toca. Como pastor, como o senhor prova que eu tenho alma? Quando você acorda alegre, você sente alegria no corpo? Ou é na alma? Quando você acorda triste, você acorda triste? Você está sentindo a tristeza na carne? Ou é na alma? Quando você tem seus sentimentos para alguém, quando você está amando alguém, seus sentimentos é a alma, meu filho. A Bíblia, quando fala coração, não está se referindo ao órgão que bombeia o sangue. Ele está se referindo à alma do homem. Então essa alma é o que Deus toca, é o que Deus faz. Por isso que Deus não está preocupado em mudar a casca por fora. A obra de Deus, pastor Thiago, ela é feita como uma espiral. Ela começa pequenininha e vai crescendo dentro da gente. Germinando, né? Vai germinando. Ou seja, o homem vai mudando de dentro para fora. Deus é assim. O que vale para Deus é o que está dentro. É o que Deus fala para Samuel: tu está olhando o homem por fora, eu vejo por dentro. Então o que vale para Deus é o que está dentro. A arca da aliança, o que vale mais é o que está dentro dela. O senhor sabe, né? Sim. O que está dentro da arca da aliança: as tábuas da lei, a vara de Arão que não floresceu, que floresceu, e o pote de maná. Você acredita que o pote de maná está até lá hoje, não estragou? Que Deus conserva. Tudo que está dentro da presença de Deus é conservado. É conservado, verdade. A vara de Arão de floresceu, está lá até hoje florescida. E mostrando do poder e autoridade de Deus. E o senhor entende que tudo que está dentro do reino de Deus não morre. É protegido. É protegido. Você quer salvação? Esteja dentro do reino. Porque como o senhor está falando da alma, até entanto, nós fomos formados do quê? Do lodo, do barro, né? Barro, da argila, do pó do mundo. Deus, ele pegou ali e preparou com as suas próprias mãos. E com um detalhe, o amor, o Senhor olhando aquele ali, aquele boneco, né? Que somos nós no dia de hoje. O Senhor, ele soprou na nossa narina o ar. E diz-se por ditado que desculpe cortar o senhor, não, que todas as criações que Deus fez, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, é tipo uma gangorra. Primeiro Deus cria as coisas de cima, depois cria as coisas de baixo. As coisas de cima, as coisas de baixo. Quando chega no Shesh Hayon, estou aprendendo aramaico, hebraico. Chega no Shesh Hayon, Deus para e cria um homem. O homem é a única criatura que Deus não faz pela força do ágio, da palavra. Deus faz com as próprias mãos. Deus cria um homem, o barro, a areia, a argila, e junta o que é eterno e o que é passageiro numa coisa só. Que somos nós no dia de hoje. Sopra na narina do homem e faça o homem. Façamos o homem nossa mais semelhança. Deus não olha no oceano. A gente não tem cara de baiacu. Não.
espada. Deus não olha no céu e fala, não tenho nada aqui no céu para fazer o homem. Já pensou se a gente nasce igual os querubins, 4 rostos? Rosto de leão, rosto de águia, rosto de homem, rosto de boi. Você não tem 4 rostos, só um. Você não tem raios nas mãos debaixo das asas. Não, Deus olha para a água, que olha para a água parada vira espelho. Deus se inspira nele mesmo e cria o homem. Ele vai falar, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Por isso que o diabo te odeia, se tem semelhança do Eterno. Não é a face, né? Igual. Mas exatamente. Compartimento não, como podemos dizer? A atitude. Exatamente. A essência no dia de hoje. Porque você pode ver, um dia todos vocês já passou aí pelo esse mundo afora. Bebida, droga, prostituição. Nós fazíamos tudo desagradável a Deus. Hoje nós somos uma nova criatura. Hoje, para você tomar uma atitude, você pensa e fala, não, eu não posso fazer isso porque eu sou imagem e semelhança do meu Senhor. Quer dizer, eu tenho que dar o bom testemunho. Por isso que Paulo fala que nós não podemos destruir o templo do Espírito. Ele mora aí. Exatamente. Como é que pode, pastor Thiago? Rapaz, o negócio está forte aqui. Como é que pode? Isaías fala que o seu trono está no céu e seus pés na terra. Deus é, mas ele está ao mesmo tempo dentro da gente. Explica isso. Ele está ligado. Não, rapaz, você aí, meu Deus do céu, chega para cá, pastor Thiago. Você tem ideia do que é isso? Como é que pode alguém estar com o seu trono no céu, os pés na terra, mas ao mesmo tempo ele cabe dentro de você? Paradoxal. Desculpa, não dá para entender. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser aceito. Por isso ele diz, estou à parte e bato. Ele tá dentro de você. Deus começa a surgir dentro de você como uma espiral. Já viu aquela onda quando você joga alguma coisa na água? A onda começa pequenininha e vai crescendo. Deus é assim. Ele começa pequenininho, tocando em você e vai crescendo, 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 ao ponto de você falar assim, meu Deus, isso tudo estava dentro de mim, eu não sabia. Verdade. Deus ele não tem como se explicar quem é Deus. Ele é grande ao mesmo tempo. Cabe dentro da gente. Como é que pode isso? Eu tenho muito costume de dizer pro povo lá, pessoal, você passa por luta, mas muitos falam assim, pastor, meu Deus, olha o tamanho da minha luta. Aí eu falo pro povo assim, você imagina se tem alguma fita métrica que consiga medir o céu de um ponto ou outro? Não existe. Engraçado, Deus, pastor Thiago. Ele é maior, ele é tudo. O senhor sabe o que só se mede a palma? É coisas pequenas. Por exemplo, a gente vai medir o altar aqui, dá até para medir a palma. Sim, ou se não no metro, alguma coisa assim. Agora, como é que ele fala que eu medi os céus a palmos? Aí você olha, cadê o início do céu? Não tem para nós. Cadê o fim e o meio? Ele é tão grande que mede os céus a palmos. Aí ele vai falar mais assim, e pega na concha de sua mão toda a água do universo. Você não consegue pegar 1 litro de água na sua mão. Você não consegue segurar um copo de água na sua mão. Você não consegue pegar um copo de água e botar na tua mão e falar assim, ó, eu consegui segurar a água. Você não consegue. E Deus fala que na concha da sua mão, ó, aqui o pastor Thiago está fazendo, não dá para segurar, ó, tá pingando. Não tem como você segurar a água. E a água é um pouquinho de um copo. Meu irmão, pelo amor do Espírito Santo, que Deus é esse? Que Deus é esse que faz coisas que não dá para eu entender? É esse Deus que quer te salvar e está oferecendo salvação para quem quer. Sim. Eu não consigo, o senhor fez o exemplo, ele não consegue pegar água na concha da mão. Ele pega a água do universo. A gente sabe que o Oceano Pacífico, o mais fundo da Terra, o Oceano Pacífico, ele tem 10.000 metros de profundidade. Não conseguiu chegar ao fundo dele. Mas Deus chega. E Deus chega. Meu Deus do céu, pastor Thiago. Eu tô doido aqui, eu tô maluco. Ele vê tanto aqui na terra como os confins da terra, do oceano, no mais profundo, que é nosso coração, Deus ele te vê. Ele vira para Jó e fala assim: onde estava tu quando eu criei os alicerces da terra?
Onde você estava quando eu criei Orion? Orion, que você não sabe, é aquelas 3 estrelas que a gente chama de 3 Maria. Sim. Ela é chamada de Orion. Aonde você estava quando eu criei o osso no ventre da mulher? Olha o poder dele. Olha o poder. Deus é o único que bota osso dentro do ventre da mulher. É o único que bota o osso dentro. Não é o homem que vai lá e germina. Não, é Deus. Ele fala para Ana assim: eu abro, eu fecho a madre da mulher. Uma semente pequena. Tu é maluco, cara. Ele produz muito. Você pode ver, nós somos uma semente perante a Deus. Olha só o tamanho de um homem. Você aí, pode ver. Ele vira para Jó e fala assim também, que eu lembrei que são 72 perguntas que ele faz para Jó. Mas eu lembro de algumas. E Deus fala assim: quem ouve o canto do urubu quando ele está com fome? Você tem ideia do que é isso, cara? Só Deus mesmo. Você tem ideia? Você tem ideia? Eu ouço, quem ouve, Jó, o canto do urubu quando ele está com fome? O urubu quando está com fome fala com Deus, cara. E tem gente que não fala. E tem oportunidade. Urubu, ave de rapina, hein? Que come carniça. As aves dos céus, nenhuma delas planta. E Deus dá para ela semente, comida, todo dia. Ela pode comer um pé de goiabeira agora. Se ela sair daqui para outro lugar, Deus já preparou ali. Meu amigo, todo dia. Quantos tipos de peixe existem no mundo? Isso me pegou. A gente não sabe. Não sabe. Não sabemos. Mas Deus sabe. E Deus é tão próspero, tão maravilhoso, que o próprio Deus permite os pescadores. Tem agora a gente pescando e o peixe não acaba. E vai pescar amanhã e o peixe não acaba. Passa a rede, peixe não acaba. No arpão, no anzol, multiplica, né? Deus Meu multiplica. Deus do céu, a fartura. E é esse Deus que está se apresentando, dizendo para você assim: vem para mim. Não. Deixa eu cuidar. É como o senhor está falando dos animais aí. Nesse exato momento, demais, eu não sei aonde a senhora mora na cidade. Ó, tem gente de Balneário não, de Santa Catarina nos assistindo, ó. O evangelista Sidney Cleito. E Deus abençoe, pastor Fábio. Deus abençoe, pastor Fábio. Deus abençoe vocês aí, Santa Catarina. Tem a outra irmã ali que eu não me lembro de onde ela é. Tá falando, fala a Deus, aleluia. Ana Paula de São Gonçalo. Tá cheio de gente aí, o povo de Sapucaí, o povo de São Paulo, entendeu? O pessoal lá do Fragoso está assistindo essa revelação gloriosa que Deus está dando aqui. Como é que pode eu não poder aceitar esse Deus? Me dê argumentos para eu não aceitar ele. Jó faz 72 perguntas, todas as perguntas Deus responde. Mas quando Jó vai ouvir Deus fazer as perguntas, nenhuma pergunta Jó consegue responder para Deus. Rapaz, você, ó, Blumenau, Santa Catarina. Deus abençoe. Tá longe, hein? Tá longe. Estamos aqui no Rio na Mas fé. O mesmo Deus daqui é o mesmo Deus daí. Pode ter você certeza. vê que não dá, rapaz. Verdade. Não dá para você dizer que não ama esse Deus, que esse Deus não existe. Como? Engraçado que os ateus falam que Deus não existe, mas nunca conseguiram provar que ele não existe. Você sabe disso, né? Falar todo mundo fala. Eles não conseguiram provar que esse Deus não existe. Até hoje os cientistas procuram um dia. Falta um dia no calendário da ciência. E esse dia está falando dele lá na Bíblia. É o dia que Josué parou o tempo. Sabe que tem um ano bissexto, que é o fevereiro com 29 dias. E eles mesmo assim procuram. Falta um dia na eternidade. E tá onde? Aonde que nós podemos encontrar isso? Olha, Deus. Esse livro aqui, ele não é só sagrado. Ele é a boca Sabrina. De Deus falando conosco. Pinheiral. Sandrinha. Sabrina não, Sandrinha. Sandrinha, perdoa. Sandrinha de Pinheiral, que Deus abençoe, dona irmã Sandra. Né? Tá aqui, pertinho da gente. Esse livro aqui, pessoal, é um manual de vida. Quando você pega ele para vivê-lo e orientações, você vê que esse livro, pastor Thiago, ensina a gente como amar a esposa, como amar o marido, como criar os filhos, até como dar esmola. Ele ensina. A Bíblia é tão grande que ela fala do sapateiro. Lá no livro de Oséias fala do sapateiro. Lá na igreja, eu falo pro povo assim: você compra uma televisão, vem um manual. Você compra um celular, ele vem um manual. O manual da vida de um cristão, de um homem e mulher de Deus, está aqui, ó.
a palavra de Deus. Isso aí. Aqui tem todas as respostas que a senhora ou o senhor precisa, como o pastor está dizendo. Fala até do sapateiro, olhando, aí a gente para assim, mas por que Deus colocou essa passagem do sapateiro? Mas Deus, ele sabe a necessidade. Então, tudo que nós precisamos está aqui, ó. Aqui é a resposta. Aqui é o que transforma. A Bíblia nos fala que é a palavra de Deus que liberta. Então, quer dizer, se a palavra de Deus liberta, tudo que você precisa é servir o teu Deus, para que a tua vida, a tua história possa ser transformada por completo em nome de Jesus. A nossa intenção, pessoal, não é colocar muita gente nessa live, não. Eu não vou ficar, compartilhei, não sei que. A nossa intenção é fazer você entender um pouquinho, que a gente não consegue entender tudo, mas a gente consegue entender um pouquinho de quem é o nosso Deus, tá certo? Fico com essa palavra aí. A todos que assistiram aí com a gente ao vivo, em breve a gente vai poder fazer, eu vou esquematizar com o pastor Thiago. Eu vou fazer a live, vou chamar sempre ele para participar. Às vezes ele tá lá na igreja dele, né? A gente, terça-feira tem um dia da correria aqui da terça-feira do lado da gente. Então a gente vai marcar sempre um horário e vamos estar junto aqui na live. Né? Tem como colocar nós dois. Tem. Até aqui, ó, se você olhar aqui, ó, teve pessoas aqui que automaticamente, quando o senhor. Aqui, ó, cadê? Chama essa pessoa, tá vendo? Se o senhor apertar aqui, a pessoa já entra automaticamente. Então nós vamos participar sempre dessa live. E ali a gente vai sempre estar ali colocando para você pontos estratégicos que você talvez nunca parou para perceber. O quanto Deus fala em poucas coisas. E é como o senhor falou, não é a quantidade de pessoas. Não é. Porque não a palavra de Deus nos fala, onde estiver uma, duas pessoas reunidas no santo nome de Cristo, ele estará presente. Então não é a quantidade de pessoas, mas sim é levar a palavra ao seu coração. Se você assistiu essa live aí, você quiser mandar para alguém, fica à vontade. Se não quiser também, fique em paz. Eu não vou pedir para você mandar para lá, mandar para cá. Você vai ver a necessidade de alguém que precisa de ouvir isso aqui. Nós não somos merecedores, mas Deus nos chamou para fazer isso, tá bom? Deus abençoe, fique na paz de Cristo. Bom dia a todos.